Bora lá, galera, mais um vídeo aqui do nosso canal e bora falar da seleção brasileira. A seleção joga segunda-feira, oitavas de finais da Copa do Mundo contra a seleção da Coreia do Sul. A seleção que venceu Portugal na última partida por 2-1. E a seleção brasileira tem alguns desfalques, né? O Alex Telles, Gabriel Jesus não jogam mais a Copa do Mundo. Os jogadores aí serão desfalques para o restante da Copa do Mundo. Alex Sandro deve voltar nesse jogo de oitavas de finais. A comissão técnica está muito confiante para o retorno desses jogadores. O Danilo, talvez, né? Se tá mais fácil para o Danilo voltar do que o Alex Sandro, né? Se o Danilo voltar, ele deve ser improvisado na lateral esquerda e o Militão deve fazer a lateral direita da seleção brasileira. E lembrando, galera, Tite não vai dar coletiva. Lembrando que o Tite não quer dar coletiva de imprensa após a derrota da seleção brasileira. Ele não quer se comunicar com a imprensa, tá fechado com a seleção brasileira, tá focado nos treinamentos, né? E isso pra mim não é bom, né? Porque só falar na hora que tá ganhando é fácil e quando perde não quer falar, né? É complicado demais. Espero que ele consiga acertar a seleção brasileira para que consiga fazer um grande jogo contra a seleção da Coreia do Sul. E bora acompanhar o Sport Center falando tudo sobre a seleção brasileira. Nosso time agora a gente separou. Vamos entrar em partes. Boa. Vou chamar primeiro para o nosso papo a Gláucia Santiago, que está com Pedro Ivo Almeida. Onde vocês estão, senhora e senhor, aí no Catar? E aí já aproveita e já emenda uma pergunta e você toca daí, Gláucia. Ligou esse amarelinho que era de festa, realmente virou um sinal de alerta para a seleção brasileira? Bem-vinda. Obrigada, Mari. Beijão para você, para todo mundo aí do Sport Center, do estúdio, quem nos acompanha. Nós estamos aqui em frente ao CT da seleção brasileira, seleção que treina neste momento, mas trabalho hoje todo fechado à imprensa. A gente não tem acesso a nada deste treino de hoje. E até para já responder um pouco o que a Mari nos passou aqui, Pedro, também não temos coletiva. Um indicativo de que sim, há esse alerta, há esse clima um pouco mais... Vamos fechar a casinha. Né? Como que a gente estava até procurando uma palavra aqui, Pedro, para não me perder nisso, mas a gente sentiu já ontem. Você esteve na zona mista pós-jogo, sentiu um pouco dessa sensação com os jogadores, com a frustração de quem poderia ter aproveitado melhor aquela oportunidade ali de ser titular e de jogar e talvez não tenha aproveitado. O Baque também com mais 2 lesões, e não só 2 lesões, 2 cortes na seleção. Enfim, é óbvio que isso dá uma chacoalhada, dá uma mudada no tom por aqui. Tudo bem, Glaucio? Um beijo bem? para você, um beijo de novo às Mares, lá no estúdio, ao fã de esporte ligado com a gente no Sport Center. Ela perguntou onde a gente está. Pois aqui a gente está em casa, né? Porque já temos aqui nossas cadeirinhas, o gatinho amigo da Glaucia, que ela já deu o nome, né? Já batizou de Adenor. Sim. Todo dia aqui na porta do CT da Seleção Brasileira. Hoje, mais uma vez, fechado. E esse treino completamente fechado, ele não chega a ser uma surpresa antivéspera do jogo, que é o chamado Match Day -2, dia de jogo -2, porque o dia de jogo é na segunda-feira. A novidade é não ter nenhuma coletiva, porque quando o treino era fechado, muitas vezes, pelo menos você tinha coletiva. Quando não tinha coletiva, você tinha pelo menos aqueles 15 minutos ali para você observar a movimentação, aquela roda de bobinho. E a previsão inicial era sim, de pelo menos uma coletiva hoje. A previsão inicial também era de uma vitória contra Camarões, de um clima mais tranquilo, de uma classificação com 9 pontos, de uma melhor campanha na Copa do Mundo. E não foi o que aconteceu. E quando você tem aquela coisa ali que meio que dá uma baixada no tom, não é só pela derrota ou que fosse um empate. Acho que tem muito da frustração de gente que queria mostrar serviço e não conseguiu. Frustração também, por que não, de uma comissão técnica que viu o time não jogar bem, que queria resposta de algumas peças consideradas, sabe, importantes para mudar uma história de um jogo, para mudar uma mata-mata, e não teve essa resposta. E claro, 2 cortes, a lesão. Ontem a gente informava logo após o jogo, a projeção não era boa, ainda que tivesse que aguardar o exame de imagem de hoje de Alex Telles, depois também a novidade do Gabriel Jesus. Tem muita entrevista do Rodrigo Lasmar, está falando muito, isso não é um problema, ele tem que esclarecer, mas é porque para dar o tom, são 5 lesões da seleção brasileira nos 3 primeiros jogos de Copa do Mundo. Tudo isso levou a seleção a fechar a casinha, se fechar ali dentro, se preservar. Peronomútil, porque os convidados e familiares seguem passeando pelo CT. Quem não passeia é a imprensa, quem não está lá dentro são as câmeras. Todo mundo aqui, mas sim, oficialmente a coisa está fechada, a seleção tenta se fechar, lamber suas feridas, seguir, fazer correções, porque eu acho que tem correções a serem feitas. Então esse é o ambiente aqui da porta do CT, como perguntou a Mari, né, Glaucia? Essa turma aqui que você falou, né, de convidados e familiares, hoje não vão ter acesso também ao campo, ficam numa área separada aqui. Mas o fato é que há a presença desses convidados. Agora, Pedro,
lógico, né? A gente queria um outro clima, a gente tem falado muito desde o início dessa cobertura o quanto o clima era legal, era positivo, era de um otimismo, de uma confiança, mas de alguma forma acho que não só o resultado de ontem, mas tudo que vem acontecendo é uma forma dessa comissão técnica, acho que de todo o grupo da seleção, refletir um pouquinho do que tem sido esse trabalho, olhar também o que tem sido essa Copa do Mundo, porque são resultados que também chamam a atenção de outras seleções, de favoritos eliminados. A gente perde para Camarões, vai agora para uma oitavas de final contra uma Coreia do Sul, que já era dada como fora da Copa. Trabalhávamos com o Uruguai ou Gana e de repente a Coreia quem consegue essa classificação, enfim, acho que para olhar também um pouco de tudo isso que tem acontecido. Eu acho que tem muita coisa aí, Glaucia. Eu acho que a gente imaginava um outro cenário, né? A gente comentava mais cedo de olhar para adversários, de olhar para tudo que se passa. A gente comentava mais cedo que eu acho que a seleção chega com muitas perguntas no mata-mata, independente de adversário, do que vai acontecer, das seleções que chegam, trazendo um pouco mais para a realidade do Brasil. E não é só uma situação anímica, eu acho que é uma situação que preocupa. Não vi uma seleção, quando a gente olha para o lado, mas outras seleções também não ganharam 3 jogos. Mas eu não vi uma grande atuação da seleção brasileira, vi grandes momentos. Contra a Sérvia, seleção, né? sim, mas da seleção brasileira. Recorte, Contra a Sérvia, vi um bom segundo tempo, vi bons momentos contra a Suíça e vi um time bagunçado. Muita gente querendo mostrar serviço individualmente e um coletivo que não funcionava. Não sei se você concorda, se você vê por aí também. Também vejo por aí, sim, o Pedro. E logo no jogo de ontem, né, muita gente criticou um pouco essa história do Tite até usar um time todo reserva. Eu achei extremamente interessante, achei que era um momento até para ele fazer as observações. A gente também bate tanto nessa tecla de a seleção ter um leque muito grande, vir para essa Copa trazendo tantas opções e boas opções. Eu achei que sim, ele agiu corretamente, deu essa oportunidade, era o momento para fazer esses testes, essas observações, mesmo para a sequência, e não sabendo como vai ser essa sequência, com os 3 desfalques que nós já tínhamos. Então, assim, era um momento mesmo de oportunidade para que ele pudesse ver tudo isso. Mas nós dizíamos, era um time reserva muito forte e que poderia vencer Camarões. Não dá pra gente agora chegar e depois falar, mas eram os reservas. Do mesmo modo que também não é terra arrasada depois dessa derrota, né? São peças muito fortes, continuam sendo peças muito fortes. Mas é um time que treinou junto 1,5 vezes, 2 dias, uma sessão de atividade e meia. Então, por mais que você tenha uma ideia de jogo muito estabelecida na seleção brasileira, essas peças estiveram juntas por pouquíssimo tempo e ontem numa situação que não adianta, é meio que um vestibular, é muita gente querendo se provar, muita gente nova, muita gente ansiosa e não necessariamente um encaixe coletivo vai existir e não existiu. O Mauro tocava muito nessa tecla, nosso Mauro Naves, ao longo da programação. O time é muito bom, mas nunca vi junto. São muitas peças boas e eu acho que é por aí. Então não dá para chegar, como você bem falou, dá para ser engenheiro de obra pronta e falar, não sei se o Tite fez certo. Por quê? Se a bola do Pedro, quando ele gira e bate, sai o gol, o Brasil vence. Se o Bruno Guimarães empata no final, sabe? Aí é encaminhar o debate. O que eu acho que tem que ficar não foi uma boa atuação, como o Brasil não brilhou. Tem muita pergunta a ser resolvida e não sabemos até que ponto os nomes que poderiam resolver no mata-mata, os jovens estão prontos. Aí há quem diga, mas o Rodrigo não foi bem ontem, mas ele foi muito bem quando ele entrou num contexto específico do time principal. Eu gostei de alguns momentos do Rafinha na Copa até aqui, não é porque ele perdeu o gol no primeiro jogo, entendeu? Esteve apagado em algum momento porque a bola não chegava no segundo. Então dá para ir um pouco devagar na hora de dizer que é tudo terra arrasada, mas dá para ligar o alerta que a seleção precisa de respostas e que eu particularmente, falando por mim agora, Glaucia, não vi ainda o que eu esperava dessa seleção. Que a gente possa ver no mata-mata, porque 45 minutos podem custar muito caro, como custaram contra a Bélgica em 2018. Para atualizar a situação aí do Alex Telles, mais cedo nós informávamos aqui que a Comissão Técnica da Seleção Brasileira, o Juninho Paulista, né, estava conversando com os clubes, tanto de Alex Telles quanto também de Gabriel Jesus, com Sevilha e Arsenal, para saber como seria, se os jogadores teriam que retornar aos clubes para seguir o tratamento, enfim. E aí o Sevilha confirmou que o Alex Telles segue aqui com a delegação da Seleção Brasileira até a lesão se estabilizar e aí depois ele se reapresenta na Espanha. Ele que teve uma ruptura parcial no ligamento lateral do joelho direito, também lesão confirmada aqui pelo Sevilha, recuperação de no mínimo 2 meses. O Alex segue, portanto, com o grupo da Seleção Brasileira e depois se reapresenta ao time espanhol. Você citou aí Mauro Naves, falou de entrosamento. O nosso time tem entrosamento mesmo quando nós estamos fisicamente distantes, seu Mauro. Vou passar a bola aí para vocês. Um beijo. Bem-vindos ao Sport Center. Não podem ficar longe de nós. Não, de forma alguma. E aqui a gente toca logo de primeira também com as informações, as opiniões. Até se o Mauro já quiser pegar esse gancho do Pedro aqui. Beijão, Mauro. Beijo para vocês aí.
Beijo, Glaucio, abraço para você, Pedro. Contar para vocês, o nosso cenário aqui é mais interessante do que essa porta aí do CT, que já que é tudo fechado aí hoje, mas as coisas estão acontecendo aí, né? Então, fiquem por aí mais um pouco, mas depois, rapidamente, venham para cá, se juntar aqui a mim, ao Hoffman e ao Zinho. Então, gente, é o seguinte, ela já passou todas as notícias do dia, né? Notícias factuais. Então, eu queria lançar para vocês agora um outro tipo de pergunta, já olhar para frente aí, olhar para a Coreia. A confiança existia. O Glaucio falou isso, existia. Aí acontece isso aí, abala o grupo. Mas eles têm 2 dias para recuperação. Thiago Silva hoje já declarou que não, olha, aconteceu, esquece a derrota, vamos para frente. Enfim, estamos na Copa, gente, não vamos entregar o ouro ainda. Essas lesões abalam o time a ponto da gente se preocupar com a apresentação que teremos contra a Coreia do Sul, ou não necessariamente? 2 dias aí, Zinho, você que viveu muito ambiente de seleção, inclusive com contusões lá em 94, Sim. e de times também, várias vezes, a vésperas de uma decisão. Sim. E tal, porque agora é decisão, né? Todo dia é final. Todo jogo é final de Copa do Mundo. A final não é dia 18, porque se você cair antes, você vai embora. Agora começou a final, cada jogo é a final da Copa do Mundo. Isso. A gente, na primeira parte, um abraço para a Gláucia, para o Pedro. Os companheiros a gente já tinha cumprimentado também, mas mais uma vez, Claro. sintam-se cumprimentados. Não, mas nós cumprimentamos, era bom dia para Mari, pra todo agora mundo já do é boa estúdio, tarde agora já é pra boa eles. tarde, né? É isso. Então, assim, eu até falei na minha primeira participação, o impacto. Gosto muito do Gabriel Jesus e do Alex Telles, mas para mim o impacto não seria na parte técnica. Sim. Mesmo que os dois não eram titulares no início da Copa, né? Com a contusão do Alexandro, o Alex Telles virou titular. Agora a gente tem a informação do Hoffman que 100% a volta do Alexandro. Então o Alexandro voltando, ele já não jogaria. É uma peça importante, sem dúvida, o reserva imediato. Mas o Alexandro voltando vai dar conta do recado ali. Pro resto da Copa toda, ficar atento, né? Como ele vai se comportar. E aí o Tite já trabalhar, se tiver a necessidade, vai ser o Marquinhos mesmo que vai jogar ali. O Marquinhos ontem, o gol saiu por ali, né? Foi um cruzamento da intermediária, não foi aquele cruzamento de fundo. Aquela marcação já é também feita pelo ponta do lado, que volta para recompor, naquele setor. Não estou isentando o Marquinhos, tá, Hoffman? Não, mas assim, nesse modelo de jogo do Tite, os pontas já estariam, já teria que estar ali. O Martinelli, no caso. Mas há um cruzamento, sai o gol. Não achei que o Marquinhos entrou mal, não, jogando de lateral. Ele até apoiou mais. Sim. Vamos por aí. E o Gabriel Jesus tem o Pedro, tem outras formatações que pode fazer. O Tite já jogou sem centroavante. Falei isso no início. O impacto maior é o emocional dentro de um grupo. Lá em 94, o Ricardo Gomes, que hoje é observador técnico, ele se machuca no último jogo amistoso. Eu até brinquei lá Brinquei não, né? Falei sério porque foi o que aconteceu. Eu chorei mais do que ele. Eu fiquei emocionalmente abalado na Copa de 94 para aquele início. Poxa, era muito chegado do Ricardo, porque tem afinidade no grupo. Claro. Você trabalha com 26 hoje, mas o Pedro é muito mais chegado do Bruno Guimarães do que, de repente, do Thiago Silva. Percebe-se que eles estão sempre juntos. Então tem alguém que é muito chegado do Gabriel Jesus, mais chegado, muito mais chegado do Alex Telles. E esses caras, de repente, sentem mais até do que o outro. Então, dentro do grupo, esse abalo emocional pode acontecer. É importante vir um Thiago Silva, vir um Neymar, um Marquinhos, um Casimiro. Daniel. Juntar não só a comissão técnica, mas os jogadores no momento de juntar. Gente, vamos jogar por eles. Fica aqui com a gente. Tomara que o Sevilha deixe o Alex Telles, o Arsenal deixa ali o Gabriel Jesus, entendeu, Hoffman? E o grupo, até junto com eles, é o motivo da gente agora correr mais. Nuanzinho, o cara tem que correr. Muita gente não concorda muito com isso, que o emocional não conta muito, que esse motivacional não conta muito. Conta sim. Quem viveu dentro de um ambiente desse, conte muito.
E eu acho que eles permanecerem aqui, esse grupo abraçar, jogar por eles, comemorar com eles, vencer com eles, entendeu? É muito esse momento para mim. Tá muito imediato. A condição foi ontem e a notícia foi hoje. E o jogo já é segunda. Tá tudo muito rápido. Então tem que trabalhar esse emocional, sim. Hoffman, tem que correr pelo Neymar também, que provavelmente não estará nas oitavas. E se o time perde para a Coreia, acaba a Copa também para o Neymar. Então ele também precisa que corram e que vençam. Que riscos você vê com relação às qualidades da Coreia? Eu já conversei um pouquinho com você. Você acha que vão jogar fechadinhos? Se o Brasil pegar o Japão também é fechado, se for Croácia fechado. Mas vamos por... O processo é jogo a jogo, por né? Fase. Por fase. Você acha mesmo que é uma Coreia muito fechada lá, mesmo sendo um jogo só de mata, e ela vai respeitar o Brasil, ficar lá atrás? É uma seleção sul-coreana que naturalmente vai esperar. Naturalmente, o Brasil, até pela própria imposição, terá mais a bola, vai pressionar mais do que ser pressionado. Mas a Coreia do Sul é uma equipe que tem qualidade nas transições. O Son é o principal jogador, é um ídolo nacional, desnecessário ressaltar as qualidades dele. Só que do meio campo para frente, a Coreia do Sul tem outros jogadores que desequilibram jogos também, que atuam em grandes ligas. Sim. Você tem o Lee Kang-in, por exemplo, que é um meio-campista, um meio-atacante que joga no Mallorca, em La Liga. É um dos destaques do Mallorca no Campeonato Espanhol. No jogo mesmo da classificação contra Portugal, quem sai do banco é o Hwang Hee-chan, que é jogador do Wolverhampton na Premier League, faz o gol da classificação. E o Hwang Hee-chan é um jogador que passou pelo desenvolvimento no Red Bull Salzburg também, já atuou na Bundesliga, é muito bom atacante. Você tem o Lee Jae-sung, que joga na Bundesliga também, que é jogador do Mainz. Então, olha a quantidade de jogadores. Você tem uma base que também atua no futebol sul-coreano, mas você tem uma outra base que está nas grandes ligas europeias. E é um time que vai marcar com muita eficiência, vai esperar mais o Brasil, mas tem transição, tem velocidade, tem capacidade para agredir, incomodar e ganhar o Brasil. Falando bem objetivamente, o Brasil é o favorito, é o palpite de todo mundo quase, vai ser vitória do Brasil, é o que a gente espera. Mas a Coreia do Sul tem qualidade para ganhar do Brasil, por isso que a seleção precisa dar o máximo de si, concentração máxima. O Zinho abordou essa questão do emocional. Eu sempre falo, né, que assim, qualquer análise de futebol, ela tem que passar por 4 aspectos: o técnico, o tático, físico e o anímico, que é o emocional. Sim. Se um desses estiver abalado, prejudica o outro. Tá certo. O Mari, vou passar para você, se você quiser, você devolve depois a pergunta pra gente, que eu ia questioná-los aqui a respeito do último encontro. Galera, eu concordo com o que Pedro Ivo falou. A seleção brasileira tem que pensar em jogar um pouco mais coletivo, né? Esquecer um pouquinho da individualidade, só jogar no individual. E eu acho também o que pesou também alguns jogadores que estão estreando na Copa do Mundo, estão querendo mostrar serviço e com isso acaba sendo muito individualista, e quem perde com isso é a seleção brasileira. Tem que jogar um pouco mais juntinho. Você vê que se tiver Vinícius Júnior, Casemiro e Rodrigo, eles já vão jogar mais junto, porque eles são acostumados a jogar assim no Real Madrid. Entendeu? Mas os outros jogadores estão querendo muito mostrar individualidade. O Martinelli jogou muito bem, mas foi muito individualista em vários aspectos ali, entendeu? Não foi tão objetivo, né? Muitas das vezes ele dava aquela arrancada, mas não conseguia fazer o principal, que era dar uma assistência para algum jogador fazer o gol. Ele teve 2 oportunidades boas que o goleiro do Camarões tirou, entendeu? Mas o que está faltando na seleção é a parte coletiva, jogar junto, porque a seleção brasileira tem jogadores muito bons, mas tem que aproveitar isso, jogar junto, juntar tudo isso daí, entendeu? Para fazer a seleção melhorar ainda mais. Porque para mim, nessa Copa do Mundo, eu não vi a seleção jogando um futebol espetacular ainda. Não fez. Ganhou o primeiro jogo, ganhou o segundo, ok. Mas falar que a seleção teve assim, espetacular, foi espetacular? Não foi. O primeiro jogo venceu de 2-0, saindo 2 gols, entendeu? Em lances individuais, em lances, né, que nem só individual, né? Foi o Vinícius Júnior também junto com o Neymar. Depois teve aquela outra jogada também que o Vinícius Júnior deu uma arrancada na entrada da área, deu o lançamento para o Richarlison. Mas a seleção brasileira precisa um pouco jogar mais coletivamente, não só pensar na característica individual do jogador. Eu acho que o Tite tem que pensar um pouquinho nisso, tem que trabalhar melhor a equipe, porque a equipe não adianta falar não tive tempo, porque teve, porque o Tite ficou mais de 10 dias com os jogadores,
Entendeu? Ele já tinha em mente o que tinha que fazer, mas esse negócio de improvisar, eu tô falando desde o início da Copa, antes do início da Copa. Eu não gosto quando fala esse negócio de ficar improvisando o jogador. Tira um jogador de uma posição e bota outro. Se você convocou um jogador, 2 jogadores de cada posição, tem um reserva, você tem que colocar o cara, meu. Não existe isso, você convocar o cara da posição e ele não jogar, você improvisar. Por que você levou então? Por que você não levou outro jogador que tá apto? Ah, o Neymar se machucou. Poxa, não tem substituto. Como assim não tem substituto? Você convoca 26 jogadores e você não tem um substituto pra jogar naquela posição. Aí eu falo pra você, numa hora dessa, e você olha pro Brasil, você vê quantos jogadores tem de qualidade que poderia estar na seleção. Pra mim, hoje, pra jogar nessa posição que o Neymar joga, pra mim um jogador bom de bola, toque de bola, é o Gustavo Scarpa. Mas não foi pra seleção nenhuma vez. Aí ele vai improvisar Rodrigo, que é de beirada de campo. Se ele tem no futebol brasileiro jogador que faz isso. Aí convoca a porção de jogador de beirada. Aí agora tá doido, porque não tem jogador. Aí leva Daniel Alves, que não tem condições de jogo. Tem qualidade, mas não tem condições de jogar, porque não tá bem fisicamente. Não aguenta jogo de intensidade. Aí o que ele faz? Fica improvisando. Não faz sentido isso, cara. Negócio de improvisar não dá certo. Não dá certo. Tem que ser coerente. Leva jogador que tá bem. Não tem esse negócio de jogador é bonzinho, é meritocracia, não sei o que. Não tem. Tem que levar o jogador que esteja bem. O Tite levou vários jogadores de beirada de campo. E agora tá fazendo falta. Tá fazendo falta porque não tem um substituto pro Neymar. Aí agora ele fica improvisando o Rodrigo. Ele levou o Everton Ribeiro. Aí o Everton Ribeiro não joga. Entendeu? Não tem condições de jogar na posição ali que o Neymar joga. Ele tá improvisando o Rodrigo. Então por que levou ele? Você tinha no Brasil, você tinha o Scarpa. Pra mim seria um jogador excelente. Cairia como uma luva. O jogador não sentiria, um jogador que não sente, cara. Não vai sentir esse negócio de decisão. Tem vários jogadores que estão sentindo a decisão. Antony, o Rafinha. Entendeu? O jogador que se saiu melhor pra mim foi o Martinelli, mas eu não sei se no próximo jogo ele vai conseguir jogar bem. Então, o Tite pra mim pecou muito nessa convocação e eu espero que nas próximas gerações da seleção não tenha esse negócio de ficar levando jogadores assim. Ah, vou levar porque é isso e aquilo. Cara, tem que levar quem tá bem, quem pode substituir. Você não pode pensar só que vai ter só Neymar. Tem que pensar que tem que ter um substituto à altura do Neymar. E pra mim na seleção brasileira hoje não tem. Não tem. Coloca nos comentários o que vocês acham se tem jogador à altura para substituir Neymar na ausência dele. Pra mim não tem. Pra mim Rodrigo não é capaz de fazer o que Neymar faz. Everton Ribeiro não é capaz de fazer o que Neymar faz. E Paquetá também não é capaz. Pra mim hoje no futebol brasileiro o jogador que faria essa parte ali do meio-campo com muita maestria seria Gustavo Scarpa, o melhor jogador brasileiro que jogou no último Campeonato Brasileiro. Essa é a minha opinião. Coloca aí nos comentários o que vocês acham dessa opinião aí e qual seria o jogador ideal para substituir o jogador aí Neymar, galera. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.